Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom de nossas vidas, pelo dom da tua vida, por esse momento precioso da partilha da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos, para que mais este dia bebamos da sabedoria infinita de Deus. A cada dia possamos mais o conhecendo, mais o amaremos. Como dizia Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, para amar a Jesus, amar o seu Evangelho, nós precisamos conhecê-lo. E nós tomamos hoje um dos versículos do capítulo 10 de São Mateus, o versículos 5 e 6. Jesus mandou os 12, enviou-os em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis no meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Jesus pedindo aos 12 que fosse a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel, não fosse a Samaria, não fosse aos gentios. Jesus teve o cuidado de consolidar a sua missão no meio do povo judeu, porque eles é que receberam as promessas, eles é que esperavam a vinda do Salvador. Vejam, não entrem nem na Samaria, que era um território que também nosso pai Jacó, na conversa com a samaritana vai dizer isso para Jesus. Veja, por exemplo, lá no capítulo de São João, Jesus conversando com ela, ela vai dizer para Jesus, vem a hora, Jesus vai dizer a ela, Senhor, disse-lhe, mulher, vejo que és profeta. Disse-lhe a mulher, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Veja o que Jesus diz à samaritana. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus diz isso? Porque todas as promessas foram feitas ao povo judeu. Nós vemos, por exemplo, o capítulo 35 do profeta Isaías, felicidade dos tempos messiânicos. O povo judeu tinha todas as promessas. O grande profeta Isaías anunciou de várias maneiras que o Emanuel viria, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o chamaria. Você sabe, chamar não é apenas dar um nome, é receber uma missão, Deus conosco, e ele vai se chamar Deus conosco, uma virgem conceberá, e ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco, Deus presente no meio de nós. Não é mais somente o Deus do céu, é o Deus presente no meio de nós. Se você ler, por exemplo, o capítulo 35 do profeta Isaías, ele faz uma poesia em torno do reino de Deus, que na verdade é a poesia daqueles que acreditariam na vinda do reino de Deus. O subtítulo é Felicidade dos Tempos Messiânicos. Ele vai dizer, o deserto e a terra árida se regozijarão, a estepe vai alegrar-se e florir como lírio. Ele florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai, mãos desfalecidas,
Robustecei os joelhos vacilantes. Dizei àquele que tem o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança e por aí vai afora. Ele vai, principalmente, vocês viram aqui, purificai as mãos desfalecidas, você que não tem mais força. Robustecei os joelhos vacilantes, você que não pode mais andar, que está enfraquecido. Mas esse sentido é um sentido espiritual. Quanta gente, por exemplo, você e eu vemos desanimada, fortalecei os joelhos trêmulos, que não querem mais caminhar na vida, que não querem mais lutar para viver. Jesus está dizendo isso porque, e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes anunciai, o reino dos céus está próximo. Isaías profetizando: não desfaleçam os joelhos trêmulos, não se desesperem pelas mãos vacilantes, tomai ânimo, recobrai a força, porque eis que vem o vosso Deus para vos salvar. O povo judeu conhecia muito as promessas dos tempos de todos os profetas, de Isaías, Ezequiel, Jeremias, principalmente dos grandes profetas, de Amós, que viria o Salvador para o povo. E ele vai insistir aqui aos discípulos, aos que ele envia em missão, para que não fossem aos gentios, nem entrassem na Samaria, mas que, vejam a delicadeza de preservar aquilo que eles acreditavam e esperavam. A Samaria, por exemplo, como você ouviu o discurso da samaritana, nossos pais diziam que é nesse monte que nós devemos adorar a Deus, mas vocês dizem, os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer: não é nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Ele é a verdade. E agora nós o adoraríamos aonde quer que estivéssemos. Agora, preservar a profecia de todos os profetas do Antigo Testamento, porque eles esperavam o Messias, e o Messias que iria se revelar a eles que o esperavam. Não vão aos gentios. Os gentios não conheciam os profetas, não conheciam a história da salvação, não conheciam a libertação que o povo judeu recebera em todos os momentos de Deus, desde da providência com que José foi lá o primeiro-ministro do Egito e salvou a sua família. Depois ali no próprio Egito formou o seu povo. Depois a grande libertação da escravidão do Egito. Depois toda a providência que Deus fez para manter a vida deles no deserto, dando-lhes o maná, batendo na rocha, jorrando água da rocha para que eles bebessem, não morressem de sede. E assim, depois a conquista de Jericó, a travessia do mar, depois a conquista de Jericó, o povo judeu conhecia tudo isso. Então agora os apóstolos foram anunciar: o reino de Deus está próximo. Tudo aquilo iria se cumprir, toda a libertação que Jesus, que Deus prometera através dos seus profetas, iria se cumprir. Então era preciso ter o cuidado de anunciar somente as ovelhas desgarradas da casa de Israel, ou aqueles que se tinham separado do povo judeu pela própria partilha pela própria divisão que havia entre eles,
Por exemplo, você vê saduceus e fariseus, que eram todos judeus, mas um acreditava numa coisa, outro não acreditava na outra. E por causa a divisão separa, não é assim? Cada vez que uma casa é dividida, que uma religião é dividida, ela separa as pessoas. Ela leva as pessoas a descrerem daquilo que elas estão anunciando. E não é isso que Jesus diz? Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, toda essa divisão de religiões, cada um querendo fazer uma religião nova. É interessante que eles não param diante do pedido de Jesus, da vontade de Jesus. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles não param. Em cada quadra, em cada esquina, você anda aí 2, 3 quarteirões, você já vê uma igreja, essa aqui é aquela, não, essa aqui é outra, não é aquela. Mas como é que se explica isso? A vontade de Deus já não tem mais valor, não tem mais significado. Cada um acha que pode, a seu bel prazer, construir lá ou alugar um salãozinho e fazer lá a sua igreja, a sua seita. Não respeitam a vontade de Jesus. Assim também naquele tempo, você já viu aí nos evangelhos várias vezes saduceus e fariseus, saduceus e fariseus. Por alguma cabeça que achou que tinha descoberto alguma coisa muito nova, inventou essa seita dos fariseus, dos saduceus, que se separou dos fariseus em alguns pontos. Todos eram judeus, mas viviam separados. Agora a Samaria também, nós devemos adorar nesse monte, mas vocês falam que é em Jerusalém. Já tinham, a Samaria também já se separara do povo de Deus. Se vejam, seguiam nosso pai Jacó, nosso pai Abraão, tinham o mesmo pai, mas eram de famílias diferentes. Foram todos abortados da verdadeira fé. Foram assim, cada um foi abortado e foi para um canto. Agora Jesus vinha restaurar e de antes as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Veja a profecia atualíssima também para o dia de hoje. Vão as ovelhas desgarradas da casa de Cristo, da casa de Jesus. Aqueles que acreditam é inconcebível, inimaginável, irracional que pessoas que creem no mesmo Cristo fiquem construindo igrejas aí sobre igrejas. O cara nasceu outro dia, lê o Evangelho, acha que descobriu tudo. A pessoa, eu tenho visto algumas conversões de pastores e pastoras protestantes, que eles falam, é incrível a ignorância que nós tínhamos, eles dizendo isso, da Igreja Católica. Uma coisa absurda, nós tínhamos que os católicos eram as piores pessoas da terra e tal. Quando se converteram, começaram a conhecer a doutrina, aí foram conhecendo aquilo e aí olhando para si, se descobrindo, porque a palavra é luz. Se você se dispõe a ouvi-la, a recebê-la, a palavra é luz. Então aqui você vê já nessa simples frase do capítulo 10, versículo 6, e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, as ovelhas que se tinham separados. Você vê, por exemplo, o diálogo que Jesus tem com os saduceus a respeito daquela lei que tinha, que cada irmão que morresse sem filhos, o outro irmão lhe daria descendência. Jesus vai dizer para ele, vocês estão errados, vocês não compreendem nem a Escritura e nem o poder de Deus. E mesmo assim eles não se converteram. Então agora o cuidado, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel,
Por exemplo, no nosso mundo, todos aqueles que se separaram pelas novidades que apareceram e foram atrás de outras pessoas, de outras religiões. É para isso também esse momento de partilha, para que redescubram a alegria do catolicismo, dessa igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, fundada sobre o fundamento, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A base, o alicerce, são os apóstolos dessa igreja. A pedra angular é o próprio Cristo Jesus, mas as pedras fundamentais são os apóstolos. Foi ali que a nossa igreja nasceu. E esse é o convite que não eu, mas o Espírito Santo faz a todas as pessoas. E diante das ovelhas perdidas da casa da igreja, dessa igreja, essa sim é a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que desligares na terra será desligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos, porque logo depois ele diz: entrem numa casa, e diz: paz a esta casa. As casas que abandonaram a fé e não encontraram a paz, hoje Jesus está dizendo para cada um de nós: a paz esteja nesta casa, a paz esteja na tua casa. O Espírito Santo leve a paz à tua casa, para que você retorne à igreja de onde você saiu, as ovelhas desgarradas da nossa igreja. Esse é o grande convite que o próprio Espírito Santo faz a todos nós nesta noite. Deus seja louvado por toda a luz que há de derramar em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.